Afinal, o que é o uso prolongado de esteroide anabolizante? Será que a gente tem um parâmetro objetivo para isso ou você vai depender do bom senso? Doutor Gabriel Feitosa aqui e hoje vamos destrinchar, afinal, o que é usar por muito tempo, o que é usar por pouco tempo, o que é mais razoável, o que é que não é, do ponto de vista médico e prático. Então, eu peço para você, deixa seu curtir se esse tipo de assunto agrega na tua vida e se inscreve no canal para não perder nenhuma novidade. Beleza? Vamos lá. Gente, achei bem interessante esse comentário, por isso que eu fiz esse vídeo, né? Fala muito sobre uso prolongado. Por quê? Porque eu falo aqui que o uso prolongado vai causar uma série de efeitos colaterais, principalmente na parte cardiovascular. Mas não o tempo mais exatamente. Daí fica um pouco difícil de entender. Cara, eu entendi teu raciocínio, eu entendi o que você quis falar. Você queria um parâmetro objetivo para dizer o que seria uso prolongado, tá? Mas a verdade é a seguinte, gente, quando a gente tá falando de esteroide anabolizante, né? Quando a gente tá falando de esteroide anabolizante, quando a gente tá falando de efeito colateral, a gente tem que ver principalmente a dose que está utilizando, né? O tempo de uso, e aí o uso prolongado entra aqui. O que mais que a gente tem que ver? A gente tem que ver o que? O medicamento utilizado. Medicamento utilizado. A gente tem que ver a genética do indivíduo. Então, assim, existe, né, muitos fatores que podem influenciar nos efeitos colaterais, cara. Tá usando medicamento do mercado clandestino, tá utilizando trembolona, tá usando testosterona. Então, assim, uso prolongado é um negócio muito complicado de afirmar, de dizer. Mas, por exemplo, o cara tá usando uma Durateston por semana. A gente sabe a dose, sabe qual é o medicamento. Beleza. Qual é o colateral que ele vai ter? Depende, bicho. O cara tem genética pra ter queda de cabelo? Vai ter queda de cabelo. Não tem genética? Talvez nem tenha. Ou talvez tenha uma queda de cabelo pequena. Mas assim, Gabriel, em relação à parte cardiovascular, é o seguinte, quanto mais você utilizar, mais agressão você vai ter. E o que é que você entende? Que se quanto mais você utilizar, mais você vai ter, quanto mais tempo você utilizar, mais você vai ter. Eu não tenho como garantir, por exemplo, o cara usou por 8 semanas, de forma nenhuma ele vai ter um acometimento cardiovascular. Não tem, cara. Não tem como eu afirmar isso, porque às vezes o cara já tem uma genética que tem uma predisposição muito grande a ter um problema, ele já tá ali só na pontinha do problema, taca o fator de gatilho e ele desenvolve o problema, cara. Ele desenvolve uma arritmia. É uma coisa comum? Não, bicho. O que acontece mais é com o uso de muito mais tempo, né? Mas pode acontecer. Então, assim, o que é uso prolongado na prática? Eu tenho como afirmar? Não tenho, né? Eu tenho como dizer que dentro da literatura científica, o que existe? Existe um racional do que já foi utilizado, já foi estudado, né? Então, assim, em literatura científica, a gente tem o uso de até 600 miligramas de anatatestosterona, é uma dose máxima que foi utilizada aqui com testosterona, por exemplo. Então, eu sei que é uma dose que é utilizada e é uma dose que até é alta para muitas pessoas. Então, assim, foi utilizada essas doses aqui e foi visto, né, por exemplo, que 300 miligramas e 600 miligramas tinham uma diferença de resultado, mas 300 miligramas já causavam uma elevada massa muscular, que nem é tão diferente da de 600. Só que a gente sabe que os colaterais, às vezes, são mais expressivos em 600. Então, assim, a gente tem essa quantidade de dose aqui como sendo algo mais razoável e factível. Mas veja, o estudo ele pega 20 semanas. Então, assim, é um uso autolimitado por 20 semanas no máximo, né? A maioria dos estudos tem tempos menores. Então, eu tenho no máximo 20 semanas. Então, quer dizer que acima de 20 semanas eu poderia considerar o quê? Um uso prolongado? Talvez. Talvez, né? Mas pode ser que às vezes uma pessoa usando por 16 semanas já tenha um problema. Então, não tem como eu afirmar isso com certeza. Eu gostaria de ter esse dado. A gente não tem. Por que a gente não tem esse tipo de dado? Porque, assim, esse tipo de estudo, gente, é muito difícil ser feito, tá? Porque existe todo um comitê de ética, tem muitos fatores. Então, assim, a gente vai botar um indivíduo para ter um tipo de... vamos pegar um indivíduo saudável e tacar a dose suprafisiológica para ver os efeitos colaterais. É difícil de aprovar esse tipo de estudo. Embora existam, sim, estudos vendo isso. Justamente, vendo a dose-resposta, vendo os colaterais. Existe justamente esse aqui. O Chalender-Bazin tem outros estudos nesse sentido. Mas é um negócio complexo, é um negócio complicado. É diferente de pegar e usar, por exemplo, decanoato de nandrolona, numa dose fisiológica, por 3 anos em mulheres pós-menopausa. Tem estudos assim? Tem estudos assim, cara. Então, assim, 3 anos de decanoato de androlona em mulheres pós-menopausa, na dose fisiológica. Fisiológica que eu digo assim, na dose clínica, não fisiológica, porque a pessoa não produz androlona. Mas na dose clínica, foi razoável. Então, assim, a gente tem que ver os estudos que existem. Com dose de testosterona suprafisiológica, que é o que você provavelmente estava perguntando ali, quando a gente fala, principalmente de Durateston uma vez por semana, a gente tem até isso daqui. A gente não tem, por exemplo, estudos clínicos, né, com Durateston, na dose de 250 miligramas, pegando por anos e vendo, por exemplo, o ecocardiograma com strain para ver as variações cardiovasculares, né, o aumento
Ou, por exemplo, a redução da longevidade, a gente não tem como garantir isso, não tem uma magnitude específica para isso. Por isso que eu digo tempo prolongado, porque não existe, né? É realmente bom senso. A gente tem até, o que é que a gente tem na prática? Estudos de até 20 semanas com 600 miligramas. Mas, por exemplo, às vezes o cara usa 16 semanas, aí ele para um mês e usa mais 16 semanas. Aí, cara, passou e já tá com um tempo prolongado. Né? Assim, é difícil a gente afirmar. É difícil a gente afirmar. Então, assim, vai ter que fazer acompanhamento, vai ter que ver direitinho cada um dos colaterais, entender cada um deles. Inclusive, se você quiser se aprofundar nessa parte de o que é que eu posso fazer para amenizar meus danos de saúde, o que é que eu devo procurar, o que é que eu preciso saber, por exemplo, antes de utilizar esteroide ou até durante o uso, se eu me preocupo com a minha saúde. Tem um curso que eu boto ponto a ponto, de forma prática para você, o curso Cuidado Anabólico, se você quiser se aprofundar com uma densidade maior, né, em relação a esteroide anabolizante, convido a conhecer meu e-book, mais de 200 páginas, Desbravando o Universo Anabólico. Vou deixar os dois na descrição. Mas enfim, o que é que eu quero dizer para você? Que a gente tem vários fatores que podem influenciar na questão dos colaterais, e o tempo prolongado é um negócio subjetivo. Então, assim, quanto mais tempo, maior chance de você ter problema. Também não significa que se você usar um tempo curto, não vai ter. Agora, problema cardiovascular, principalmente a gente está falando de longo prazo. Ah, Gabriel, que é longo prazo? Talvez um indivíduo usar vários meses, por exemplo. Na maioria das pessoas, usar vários meses, usar às vezes vários anos. Tem como eu afirmar com certeza que como é que vai ser com você? Não. Então, assim, quanto mais você utilizar, pior. Tá? É o que eu posso dizer, tá bom? Gabriel, você tá tirando isso daqui falando de Durateston, né? Falando de Durateston. Mas eu queria saber também como é que a Durateston, além de saber que uma vez por semana pode causar efeitos colaterais, como é que ela age no meu organismo? Quais são esses colaterais que podem acontecer? E eu tenho um vídeo completo que eu fiz pra você. Te espero lá e um grande abraço.